Amém? Amen. Really feel, I really appreciate the worship tonight. I appreciate the worship tonight. Eu gostei muito da adoração dessa noite. And I appreciate that we were singing together about discipleship. E eu apreciei também que nós cantamos sobre o discipulado essa noite. And being used by God. E sendo usado por Deus. And allowing God to do His work in us. Permitindo que Deus faça a sua vontade na nossa vida. And that God wants to flow through our lives. Deus quer fluir nas nossas vidas. And I want to talk about these things tonight for a little while. Eu quero falar com vocês sobre isso essa noite. And I really believe that God is giving an anointing. E eu acredito que Deus nos está dando unção for making disciples. Para fazermos discípulos. Now, this is a word that is very scriptural and in the Word of God. Essa é uma palavra que é muito conhecida na palavra de Deus. But I believe that there is a grace that God is pouring out. Mas eu acredito que a graça que Deus está colocando sobre nós, to help us understand, para nos ajudar a entender about discipleship. Sobre discipulado. And Jesus said in Matthew 28. E Jesus falou em Mateus 28:18. He said that all authority is given to me. Ele disse, toda autoridade. Mateus 28:18 diz: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:19 diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:20 diz: Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. So Jesus has given us a commandment. Então Jesus nos deu um mandamento. This of course was given to his disciples at that time. Com certeza ele deu esse mandamento para os seus discípulos naquela época. But this command is for us also. Mas esse mandamento é para nós também. It's not just for pastors. Não é somente para pastores. It's not just for preachers. Não é somente para pregadores. It's for all the church. Mas é para toda a igreja. We are all to be involved in discipleship. Todos nós temos que estar envolvidos em discipulado. Sharing the word of God. Compartilhando a palavra de Deus. Hearing the word. Ouvindo a palavra. Learning to listen to His voice. Aprendendo a ouvir a sua voz. This is for all of us. Isso é para todos nós. Not just the pastors and the leaders. Não é somente para o pastor e os seus líderes. The reality is we're all leaders. Na realidade, todos nós somos líderes. And God has a powerful anointing for us. E Deus tem uma unção especial para nós. To obey Him. Para obedecê-lo. And to love the Word of God. Para amar a palavra. And to love the Word of God. E para amar a palavra de Deus. And to share that word. E compartilhar esse amor. And so this is a very important thing, and I want to talk about this tonight a little bit. Eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. We've got to ask ourselves a question. Nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos. We need to ask ourselves, why are we doing this? Eu faço uma pergunta: por que nós estamos fazendo isso? Why do we do church? Por que nós fazemos igreja? Why are we here? Por que nós estamos aqui? And we need to answer that question. E nós precisamos responder essa pergunta. And with passion and with grace. Com paixão, com graça. Know God and make Him known. Conhecer Deus e fazê-lo conhecido. And these are things we've got to understand. Isso são coisas que nós precisamos entender. There's times when we can feel like we're just doing routine things. Coisas que nós fazemos conhecendo o nosso time. Coisas que fazemos rotineiramente.
Coisas que nós fazemos rotineiramente. And we need to understand that what we're doing is very important. Então, o que nós estamos fazendo, nós temos que entender. É muito importante para nós entendermos. It's important that we understand how God's kingdom works in discipleship. É muito importante entender como é que o reino de Deus trabalha no discipulado. When the Bible says that, when Jesus says that all authority has been given, Quando Jesus diz Toda autoridade. toda a autoridade foi dada, it's an authority from heaven. This authority is from heaven. This authority is essa from heaven. autoridade do céu, And because this is God's kingdom, por causa dessa autoridade do reino, you see, it's God's power and God's reign upon the earth. é o poder de Deus que está chovendo sobre a terra. E autoridade do reino. This is where the authority comes from. Isso é de onde vem a autoridade, de onde vem essa autoridade. And we need to understand how the church relates to the kingdom. Nós precisamos entender como é que essa autoridade, como é que a igreja se relaciona com esse reino. You see, the church is God's vehicle A igreja é o veículo de Deus to spread the kingdom, para expandir o reino, to take the land that God has promised us. para tomar a terra prometida que Deus tem para nós. We have authority to take lives for the kingdom, Nós temos a autoridade de trazer as pessoas para o reino, to bring people to Christ. para trazer as pessoas para Cristo. See, Satan keeps people in bondage, Satã, ele mantém as pessoas aprisionadas, but he does this illegally. mas ele faz isso ilegalmente. He does this because they have given him permission. Ele faz isso porque as pessoas dão a ele autoridade. And Eles são, when we share the gospel, quando nós compartilhamos o evangelho, we have authority to declare to them that they are free from Satan's power. e quando nós pregamos o evangelho, nós declaramos que eles têm autoridade, nós temos autoridade de dizer a eles que eles têm autoridade de se tornarem livres de Satanás. This authority comes from heaven. Essa autoridade vem de Deus, vem dos céus. It doesn't come from man. Não vem de homem nenhum. It doesn't come because we come to church like this. Não é porque nós viemos à igreja todo dia ou fim de semana. It comes because we've submitted our lives to the King. Essa autoridade vem porque nós nos submetemos à autoridade do reino. And Jesus has all authority. E Jesus tem toda a autoridade. And He gives this authority to us. E Ele nos dá essa autoridade To set captives free. para tirar o cativo de Satanás. You see, this is why it's important to understand the relationship between the church and the kingdom. Por isso que é importante entender esse relacionamento entre a igreja e o reino. God's kingdom existed before the church. O reino de Deus existiu antes da criação da terra. And so we need to understand this. E nós precisamos entender isso. We have authority in Christ Nós temos autoridade em Cristo over all the power of the enemy. sobre toda a força do inimigo. Okay? There is no power that is greater Não há maior poder do que de Deus. than the power of God. Não há maior poder do que o poder de Deus. He's the creator of the universe. Ele é o criador do universo. And His wisdom is beyond our wisdom. E a sabedoria dele está além do nosso entendimento. Isaiah teaches us that His thoughts are wiser than ours. Isaías diz que ele fala com mais sabedoria do que a nossa sabedoria. His ways are higher than ours. Ele é muito mais sábio, muito maior, muito mais entendido do que qualquer sabedoria nossa. And we have the privilege of walking with Him. E nós temos o privilégio de andar com ele.
because of the blood of Jesus. por causa do sangue de Jesus. And because of this authority that God gives us. E por causa dessa autoridade que Deus nos dá. Paul actually said in his writings, the Apostle Paul, O apóstolo Paulo, ele disse na sua palavra, that we are ambassadors. que nós somos embaixadores. See, Paul was describing our position Paulo estava descrevendo a nossa posição in the kingdom of heaven. no reino de Deus. We have the right to be an ambassador Nós temos o direito de sermos embaixadores, because we have submitted our lives to the King, porque nós nos submetemos ao reino de Deus. and we have authority to do what God wants on this earth E nós temos autoridade para fazer o que Deus quer que nós façamos, as His representative. como seu representante. And this is a very powerful thing. E isso é uma coisa muito poderosa. God wants us to know that every place we walk, E Deus quer que nós saibamos que todo lugar que nós caminhamos, He has given to us. Ele nos deu. Lives that you encounter every day. Lives. Vidas As vidas, People that you encounter every day. que você encontra, as vidas com quem você se encontra todo dia. vidas que você se encontra todo dia. God has given to you. Deus tem dado a você. He has given to you to speak truth into their lives. Ele deu autoridade, deu poder a você para falar a verdade. He has given them to you even through a smile, Ele tem dado a vocês, mesmo através de sorriso, through your attitude, através da sua atitude, through the love that you have, através do amor que você tem, the kindness in your life, a gentileza na sua vida, the freedom that Jesus has brought in you. a liberdade que Jesus tem trazido a você. This touches people. Isso aí toca as pessoas. And sometimes you don't even have to say a word. E algumas vezes você não precisa nem falar uma palavra. They can see it in your Eles eyes. podem ver nos seus olhos. They can see it in your smile. Eles podem ver no seu sorriso. They can see it in your countenance Ele pode ver na sua face that you are from somewhere else, de você é de algum outro lugar, that you are not of this world. que você não é desse mundo. Like Jesus said. Como Jesus He disse, said, I am not of this world. eu não sou desse mundo, I'm from heaven. eu sou do céu. But these things have to they have to be in our thinking. Mas essas coisas têm que estar no nosso pensamento. We have to think like kingdom people. Nós temos que pensar como cidadãos do céu. And if we don't understand these things, Se nós não entendemos essas coisas, the enemy takes advantage of our ignorance. o inimigo ele toma vantagem disso, da nossa ignorância. And so God wants us to walk in the truth. Então Deus quer que a gente ande na verdade. It starts with knowing Him. Comece a conhecer a Ele. So I want to share a few things tonight Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas about this discipleship, sobre esse discipulado, this spreading of the kingdom, sobre esse compartilhamento do reino and preaching the gospel. e pregação do Evangelho. First, we need to understand the vision that God gives us. Então nós precisamos entender sobre a visão que Deus nos dá. Proverbs 29 teaches Então o Provérbio 29, 18 diz: that without a vision, people throw off restraint. onde não há profecia, onde não há visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. When we understand God's purpose in our lives, Quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, when we hear the vision that God has for us, quando nós ouvimos, quando nós vemos a visão que Deus nos dá, when we understand how God's kingdom works in this world, quando nós entendemos o que Deus está fazendo nesse mundo, things begin to change in our thinking. as coisas começam a modificar no nosso pensamento. The Word of God sanctifies our mind. A palavra de Deus santifica a nossa mente It causes us to see things differently. e faz com que a gente comece a ver as coisas diferentemente. It causes us to live differently. Ele causa a gente viver de uma maneira diferente. We have values that are different than this world. Nós temos valores que são diferentes desse mundo.
We care about things that the world does not care about. Nós cuidamos, nós prestamos atenção em coisas que o mundo não quer saber, não se incomoda com isso. The things of eternity are our value system. As coisas do céu, as coisas da eternidade são o que está dentro do valor do nosso sistema. We begin to understand how sacrifice in this life is important. Nós começamos a entender como sacrificar é importante nesse mundo. Because we're living for eternity. Porque nós estamos vivendo para a eternidade. We're not living for time. Nós não estamos vivendo para o tempo. Man, I see people with big, enormous houses. Eu fico vendo pessoas pensando sobre obter enormes casas. And anymore, I just think, man, it's just a lot of house to clean. E eu fico pensando, poxa, quanta limpeza que tem que ser feita nessas casas. It's just more work. Muito mais trabalho. It costs more money to make the place cool. Custa muito para você cuidar daquilo ali, para fazer com que aquilo fique. And it costs more money to make it warm in the winter time. Custa muito mais dinheiro para você manter isso mais quente durante o Especially in places like New York City, especialmente em lugares como Nova York, where my sons live. onde meu filho mora. It was so cold there last year E foi tão frio o ano passado that the Niagara Falls froze. They froze. que a catarata de Niágara, ela congelou. They froze. Ficou totalmente congelado. It was so cold there. Estava tão frio My son's girlfriend, que meu filho, A ele... namorada do meu filho. Namorada do meu filho. A namorada do filho? my son's girlfriend, my son's girlfriend. 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 Nossa, man. Sério. He's making fun of my English. Please. I'm kidding. She had a cup of coffee. A namorada do meu filho tomou um café She spilled some coffee. e ela cuspiu um pouco de café. It turned into ice before it hit the ground. Ficou gelo antes de chegar ao chão. Que quando ela cuspiu um pouco daquele café, imediatamente se tornou em gelo. Yeah, very cold. Can you imagine how much it costs to heat up a big house? Você pode imaginar quanto é que custa você ter uma grande casa? All of this money Todo o dinheiro, você tem muito dinheiro. could be spent helping people know Jesus. Você imagina, todo esse dinheiro poderia ser gasto para Could be- ajudar pessoas Could be spent for the kingdom of God. no reino de Deus. Because David taught us in the Psalms Porque Davi nos ensina lá no livro de Salmos that our life is a breath. que a nossa vida é como um suspiro. We're here one time. Nós estamos aqui uma vez, Our life is gone like this. mas nossa vida vai embora rapidamente. When I was about 23 years old, Quando eu tinha 23 anos de idade, Billy Graham had a crusade in my city. o Billy Graham foi na minha cidade para fazer uma cruzada. And I sang in the choir. E eu cantava no coral, I think probably because it was the best seats. provavelmente porque eram os melhores lugares. But I remember Billy Graham coming out and speaking to the choir the first night. Mas eu me lembro que o Billy Graham veio para falar com o pessoal no coral. And I'll never forget what he said. E eu nunca me esqueço o que ele disse. He was about 65 years old then. Ele tinha 65 anos naquela época. And he said, I am amazed at how fast my life has passed. E ele disse, eu estou surpreso como é que a minha vida passou tão rapidamente. And he's still alive. E ele ainda está vivo. Now he's almost 95. E agora ele tem quase 95 anos. But you see, our life goes by so quickly. Então, a nossa vida, a sua vida vai assim, muito rapidamente. We need to spend our lives on the right things. Nós temos que gastar a nossa vida nas coisas certas. We have to understand these things. Nós temos que entender essas coisas. These things are the foundations of life. Essas coisas são as fundações da vida. If we don't understand the foundation of truth in our lives, Nós não entendemos as fundações da verdade na nossa vida. our life drifts. We wander in life.
wander. A nossa vida, ela anda vagando, ela vaga. Nossa vida, ela vaga. Ela vai vagando no tempo. But truth causes us to be strong in our direction. Mas a verdade, ela vem na nossa direção. And in our thinking. E no nosso pensamento. And in our decisions. E nas nossas decisões. And in our purpose in life. E no nosso propósito na vida. See, this is what understanding a vision will do to you. Isso é o que você entender a visão na sua vida. Tem que entender, tem uma visão na sua vida. In God's purposes. No propósito de Deus. It causes you to live differently. Isso aí causa você viver diferentemente. To live with God's purposes and eternity in mind. Viver para o propósito de Deus e a eternidade na sua mente. So this is the very important foundation. Então, essa é a principal fundação, fundamento. I want to mention that when Jesus was first speaking